O som do elevador terminou num sino discreto, e a conversa no átrio morreu como se alguém tivesse fechado uma torneira invisível. Os meus saltos tocaram o mármore com um compasso firme, não para chamar atenção, mas para me lembrar. Eu tinha pernas para ficar. Respirei fundo. Cheirava a pedra fria, perfume caro e expectativa. Quem a deixou entrar? A voz da Natalie cortou o ar como lâmina polida. Riu, virando-se para o pequeno círculo de amigos. É como bolor. Por mais que limpes, volta sempre. Não reagi. Já conhecia essa dança. Provocação, riso, silêncio. Hoje não. Hoje eu escolhia a música. Aproximei-me da recepção. Bom dia, Mark. Vou precisar que me devolva as chaves. O concierge ergueu-se num sobressalto respeitoso. Vi o dilema atravessar-lhe o rosto por meio segundo e desaparecer. Abriu o e-mail impresso sobre a secretária, o selo da conservatória em cima, formal e seco como um carimbo no fim de uma história comprida. Claro, Sra. Reynolds. Transferência de propriedade confirmada. Entregou-me o cartão prateado com as 2 mãos, como se fosse frágil. Bem-vinda de volta. A sua penthouse está pronta. Senti o peso metálico entre os dedos. Não era uma chave. Era uma frase concluída. Atrás de mim, o riso da Natalie morreu numa tossidela. Desculpe. Sr. Reynolds tentou forçar o tom divertido, mas a palavra tremia. Ela não mora aqui. Correção, disse, voltando-me para ela pela primeira vez. O meu tio morava, e a escritura já não tem o nome dele. 2 figuras de fato escuro emergiram junto às colunas segurança, postura de quem está habituado a separar o que deve do que não deve ficar. Senhora, recebemos instruções para remover quaisquer pessoas não autorizadas da sua propriedade, informou um deles, com polidez treinada. Da minha propriedade? A Natalie deu um passo atrás. O som do salto ecoou agudo, quase uma nota de pânico. Estás a brincar. Eu sorri, pequeno, o suficiente para não a humilhar e para me honrar. Parei de brincar no dia em que parei de pedir licença para existir. Os amigos dela trocaram um olhar curto, aquela curiosidade cruel que sempre se alimentou de mim quando eu era pequena e calada. O mármore devolveu-nos todos os reflexos. A minha calma, a raiva dela, o cansaço do Mark, a neutralidade dos seguranças. Por um segundo vi o passado inteiro nesse espelho. A porta a fechar-se, as malas, a frase do meu tio cravada como farpa. A família não dá nada a fracassados. Sr. Reynolds insistiu o segurança, agora a dirigir-se a mim, confirmando o que o papel já dissera. Autoriza a remoção? Não precisei dizer sim. Limitei-me a pousar o cartão no leitor. Um clique. Um reconhecimento. A luz verde acendeu-se, e com ela, acendeu-se qualquer coisa em mim que tinha estado apagada há muito tempo. Isto torna-te melhor do que nós? A Natalie disparou, já a ser conduzida para as portas de vidro. O verniz da voz descascava. Inclinei a cabeça. Não. Apenas me torna dona do edifício de onde estás a ser acompanhada para fora. Os painéis abriram-se. O ar da rua entrou, frio e livre. Quando as portas se fecharam, o silêncio ficou do meu lado. Pela primeira vez, não me ardeu na pele, assentou-me nos ombros como um casaco novo. O Mark pigarreou, cuidadoso. Os convidados saíram, senhora. É bom tê-la de volta. De volta. As 2 palavras rodaram por dentro, a bater em paredes antigas. Apertei o cartão. Não era vingança que me guiava, era justiça com recibo. Entrei no elevador. O espelho devolveu-me uma mulher que parecia tranquila. Por baixo, um mar. Recordei o apartamento apertado, as noites no armazém gelado, a sensação de que ninguém vinha salvar-me. Cada piso que subíamos era uma data, a última humilhação, o primeiro contrato, o primeiro não, que me abriu outra porta. Um ding suave, mais um andar vencido. Quando as portas se abriram no topo, a cidade estendeu-se inteira, como se o horizonte fosse, afinal, um verbo: pertencer. Acedi o cartão, o corredor reconheceu-me, e pela primeira vez em muitos anos,
A palavra casa não me pareceu perigosa. Mas as paredes guardam memórias e memórias têm perguntas. Passei os dedos pelo corrimão, senti o grão da madeira, a promessa do que ainda dói e do que já não manda em mim. E soube. Para entender este momento, era preciso voltar onde tudo se partiu. A primeira noite no quarto alugado cheirava a tinta velha e promessas baratas. A janela emperrada deixava entrar um fio de ar gélido, e o candeeiro fazia um zumbido irritante como se me lembrasse, de minuto a minuto, que os meus planos tinham ficado do lado de fora. Espalhei as malas no chão e colei na parede um papel rasgado de caderno. Dia 0. Escrevi devagar, para não tremer. O silêncio respondeu-me com franqueza. Daqui para frente, ninguém vem. No telemóvel, a notificação do banco piscou impiedosa. Saldo a pender do vermelho. Abaixo, a mensagem do meu tio, ainda fresca como vinagre numa ferida. A família não dá nada a fracassados. Não respondi. Tinha medo de escrever o que ainda não sabia dizer em voz alta. Não sou tua. O trabalho começou no armazém, às 11 da noite. O frio ali não era temperatura, era disciplina. As luvas colavam aos dedos, a respiração saía em nuvens, e o chão contava a minha história passo a passo. Aprendi o peso das caixas e o peso da palavra sozinha. Cada palete empurrada era 1 hora a menos de vergonha. A empilhadora apitava, eu rodava o tronco, levantava, baixava, repetia. O corpo obedecia. A cabeça, nem sempre. Mais rápido, Claire. O supervisor passava e largava a frase como quem atira uma pedra. Sim. E seguia. Por dentro, uma resposta que crescia. Não fui feita para viver aqui para sempre. Aos intervalos, no cacifo, os meus dedos abriam a caixa de analgésicos com a destreza de um ritual. Via-me ao espelho, a cara pálida, as olheiras fundas, a boca teimosa. Havia uma parte de mim que ainda esperava o milagre, aquela versão infantil que acredita que, se te portares bem, alguém repara. Ninguém reparou. Numa madrugada, rasguei a pele do punho numa aba de metal. O sangue era morno, quase doce. Sentei-me no chão, encostei a cabeça à parede de betão e ri não de graça, mas de espanto. Então é isto. Dói. E eu continuo. Fiz um penso com fita adesiva e voltei. A dor ensinou-me a ficar. Quando o turno acabava, a cidade acordava. O autocarro devolvia-me as ruas molhadas e o pastel de nata do café da esquina sabia a pequena vitória. 1 euro de açúcar contra a amargura. No caderno, alinhava ideias que ninguém pedia para ler. Gestão de estoque com algoritmo simples. Reduzir perdas pela metade. Mapa de fornecedores locais. Eu era a funcionária que varria o chão e a mulher que desenhava um sistema. O cansaço dizia dorme, a fome dizia age. Fiquei com as duas vozes e aprendi a negociar. Houve dias piores. O senhorio bateu à porta com delicadeza ensaiada. Preciso de falar das rendas em atraso. Preciso de mais 1 mês. Respondi sem vergonha. A vergonha é luxo de quem tem tempo. Ele suspirou. 1 mês. Houve noites em que o corpo pediu demissão. O coração, não. Liguei a um número antigo, uma colega de um emprego de outra vida. Não atendeu. A família? Também não. A verdade mordeu-me com honestidade cruel. A minha salvação tinha a minha cara. No refeitório, um dia, o supervisor atirou-me uma piada barata sobre mulheres que não aguentam trabalho pesado. Não respondi. Anotei num canto da mente. Um dia, vou comprá-lo por inteiro, o sistema dele, o salário dele, a linguagem dele. Transformei a humilhação em combustível, com a frieza de um químico. E, no entanto, entre o aço e o gelo, havia bondade. A Rosa, do turno ao lado, deixou um chá quente na minha estação, sem dizer nada. O vapor subiu pelo rosto como uma bênção. Obrigada. Foi só isso. Às vezes, a sobrevivência cabe numa chávena de papel. Naquela semana, recebi um e-mail de uma conferência local de negócios, nada sofisticado, sala emprestada, café fraco, pitch de 3 minutos. O coração bateu,
como se me lembrasse de algo antigo. A minha voz. Preparei os slides no portátil emprestado, cobri a webcam com fita, como se o mundo ainda pudesse entrar sem convite. Ensaiava entre caixas e corredores, a empilhadora como metrônomo, o frio como professor. Na véspera, voltei ao quarto e olhei para o papel na parede dia 0. Por trás dessa frase, já existia outra, escrita invisível nas minhas mãos feridas. Daqui, sobe-se. Dormi mal, mas dormi. De manhã, vesti a única camisa que ainda parecia nova. O espelho não me devolveu uma empresária. Devolveu-me uma sobrevivente. E percebi. Primeiro, aprendi a ficar de pé. Agora, era hora de aprender a avançar. A sala da conferência não tinha glamour. Cadeiras de plástico, projetor cansado e café que sabia a insistência. 3 minutos, disseram. 3 minutos para convencer estranhos de que eu não era a rapariga do armazém, era a mulher com um mapa para sair de lá. Bom dia. A minha voz falhou uma sílaba e depois assentou. Eu chamo-me Claire Reynolds. Sei como uma caixa se perde, quanto custa um erro de estoque e como uma noite mal dormida vira prejuízo. Trago um sistema simples. Previsão de procura, rotas mais curtas, menos perdas. Trago margem. As primeiras caras foram educadas, as segundas, céticas. Um homem no fundo abanou a cabeça com um sorriso de quem já decidiu. Bonito, mas não para mim. O cronômetro piscou vermelho. Acabei antes do bip. O silêncio teve o peso exato de um não. Foi quando um senhor de cabelo branco, gravata afrouxada, se aproximou com um copo de papel. Faltou-lhe tempo, não razão. Duarte apresentou-se. Já dirigi armazéns suficientes para saber quando alguém fala por dentro. Sentámo-nos num canto, o barulho do mundo por cima. Mostrei-lhe tabelas, folhas de cálculo, um protótipo tosco. Ele ouviu com atenção limpa, sem pressa. Isto vale mais numa empresa a cambalear do que numa rica e preguiçosa, comentou, rabiscando numa servilheta. Conhece a Montgomery Estates? O nome era um eco da humilhação antiga. A empresa que me dispensou quando eu era só mais uma. Engoli devagar. Conecho. Estão a sangrar por dentro. Fluxo de caixa curto, perdas no armazém, rotas mal desenhadas. O olhar dele pousou em mim como um desafio. Quer testar o seu sistema lá? Não perguntei por quê. Aceitei. O orgulho aprende a esperar quando a urgência tem fome. As semanas seguintes foram um casamento de fadiga e fé. Turnos no armazém à noite. De dia, reuniões em salas frias onde ninguém queria ser o primeiro a acreditar. A Rosa, a colega do turno, tornou-se a minha primeira funcionária porque quem me viu cansada merecia ver-me de pé. O Duarte abriu portas e fechou bocas. Arranjou-me um piloto num centro de distribuição da Montgomery. Se reduzir perdas em 20% em 3 meses, ficam. Se não, o gerente não acabou a frase. Não precisou. Foi assim. Mapeamos picking lists, corrigimos endereçamentos, cortamos rotas que eram labirintos por hábito. O algoritmo ainda cabia numa folha de cálculo, mas sabia mais do que o costume. Nas primeiras noites, as equipas bufaram. Na terceira semana, pediram para aprender. Um erro grande aconteceu, uma entrega trocada deixou um cliente furioso. Fui eu que fui lá, olhar nos olhos, pagar a multa que não tinha e prometer. Não volta a acontecer. Não voltou. Ao fim de um mês, a perda caiu 11%. No segundo, 19%. No terceiro, 26%. Na sexta-feira do relatório final, o gerente apertou-me a mão com 2 segundos a mais do que pede a etiqueta. Fiquem. Fiquem queria dizer. Um contrato. Pequeno, mas nosso. Liguei ao senhorio, paguei as rendas atrasadas, comprei 2 camisas novas não para mostrar, para aguentar mais reuniões. Depois vieram os convites. 2 empresas médias, um retalho regional. Com cada vitória, um empurrão do medo. E se amanhã descobrirem que não sou suficiente? À noite, eu e a Rosa ríamos dessa voz como se fosse um fantasma arrumado no armário. Ele existe, mas não manda. O Duarte, paciente, reapareceu com um ficheiro mais pesado.
A Montgomery está a tentar vender partes de si para não morrer inteira. Disse morrer com a precisão de quem conhece balanços. Quer entrar? Entrar como? Participação minoritária. Vocês operam, eles respiram. Se resultar, falamos de fusão. A pausa dele foi uma ponte. Isto vai doer. E vai valer. Doer, doeu. Um banco disse não com elegância, outro disse talvez com juros de morder. O investidor que parecia certo recuou na véspera com uma mensagem cobarde. Assinei uma garantia pessoal que me tirou o sono durante semanas. A Rosa olhou para mim como se eu fosse de aço. Eu era carne, mas ia aprender a ser armadura. No dia da votação do conselho da Montgomery, a sala cheirava a desinfetante e nervos. Metade queria a cura, metade queria a saudade do que foram. Falei por 10 minutos, não com slides com cicatrizes. Eu conheço a vossa dor. Eu levei caixas às 3 da manhã. Eu sei quanto custa errar. Também sei quanto vale aprender rápido. Deem-me 3 trimestres. A última mão ergueu-se devagar. A aprovação passou por um voto. Um voto. Senti o chão aprovar comigo. As manhãs seguintes foram um manual de guerra. Arrumar, medir, educar. Derrubamos processos que eram totens, acendemos métricas como faróis. Houve resistência, sim. Houve ironia também. Houve, sobretudo, resultados. Quando a fusão foi anunciada, discreta, sem fanfarra, eu estava na mesma mesa onde, anos antes, me ofereceram a porta de saída. O Duarte brindou com água. Bem-vinda ao jogo, disse. E desta vez, não és peça, és tabuleiro. Sorri sem dentes, como fazem os que sabem que a alegria também assusta. Dentro, um sussurro. Não lhes deves provar nada só ao trabalho. Assinei os papéis com mãos firmes. O telefone vibrou na mala. Notificações, jornalistas, mensagens antigas que voltavam à vida. Não respondi. Fui até a janela. Lisboa era um corpo de luz a respirar devagar. O mundo ia querer saber como, a família ia querer saber por quê. A Natalie ia querer impedir. Eu já sabia o próximo passo. A ata da reunião ainda estava quente quando o telefone tocou. Número privado. Atendi com o cuidado de quem já aprendeu a não oferecer o próprio nome de graça. Diz-me que isto é mentira. A voz da Natalie saiu afiada, mas com fundo de medo. Diz-me que não compraste a Montgomery. Apertei a caneta entre os dedos. A janela do escritório devolvia-me Lisboa em fragmentos de sol. Não comprei a tua vida, Natalie. Comprei a empresa que estava a deixá-la sem ar. E agora ela respira. Pela minha mão. O silêncio do outro lado não foi vazio. Foi cálculo. Quis morder-me. Não encontrou pele. Desligou sem despedida. Voltei à mesa. Em cima, os papéis. Term sheet, covenants, cronograma de integração. O banco aceitara os juros mais baixos em troca de uma cláusula de clawback. Era o preço de jogar sem pedir desculpa. A due diligence não perdoa romance e abre gavetas, aponta poeira, transforma boatos em números. Encontrei perdas previstas, roteiros absurdos, contratos de fornecimento que eram relíquias. Também encontrei gente que queria fazer melhor e não tinha por onde começar. Temos 3 trimestres para virar isto de vez, disse a equipa. A voz sem açúcar. Não prometo conforto, prometo direção. O Duarte encostou-se à cadeira, a gravata distraída. A parte difícil não é arrumar. É ensinar o arrumo a sobreviver a quem não gosta de mudança. Mudança não pede licença. Entrou por nós como reboque. Renegociamos contratos, cortamos rotas caras, fechamos 2 armazéns que eram saudade disfarçada de logística. Choveram e-mails anônimos, resmungos de corredor, um sindicato a pedir garantias que eu dei, por escrito, com números e cronogramas. A resistência perdeu o último argumento quando os relatórios começaram a falar por nós. Cash flow positivo no 2. Quero mês, perdas reduzidas, clientes recuperados. Poder não é grito, é saldo. O convite da imprensa chegou como um teste do sistema imunitário. Coletiva, num auditório pequeno, luz fria, microfones que parecem perguntar:
E se falhares agora? Vesti uma camisa simples. A Rosa, do meu lado, ajeitou as folhas com mãos que já tinham embalado caixas comigo. Vai correr bem, disse ela, num tom que não era otimismo. Era memória. Os jornalistas alinharam as perguntas como colunas. Como financiou a operação? Com paciência, métricas e pele no jogo. Financiamento misto, uma parte garantida, outra variável e qualquer lucro reinvestido no primeiro ano. Foi uma jogada de vingança? Vingança é gasto emocional. Eu prefiro ROI. E os postos de trabalho? Quem trabalha vê-se nos números. E os números guardam quem trabalha. Alguns abanaram a cabeça, uns por respeito, outros por relutância. Um, mais novo, tentou a ferrugem do rumor. Disse que a aquisição beneficiou de informações internas, Sr. Reynolds. Olhei diretamente para ele. Disse muita coisa quando a mudança não pede licença. Os órgãos reguladores têm acesso a cada passo. Se quiserem, posso mandar-lhe o cronograma da auditoria. Não quero likes, quero sustentabilidade. O Duarte coube num sorriso pequeno. Conferência encerrada. Do lado de fora, o céu parecia concordar sem opinião. Na semana seguinte, a manchete que eu precisava e que eu merecia apareceu sem fogos. Nova direção transforma prejuízo em fôlego. Montgomery respira. Não celebrei em público. Fiz uma coisa que no passado me teria parecido luxo. Dormi 7 horas seguidas. A Natalie não dormiu. Ao terceiro dia, a enxurrada de mensagens anônimas explodiu nas redes. Insider, golpe, favoritismo. Eu já tinha o antídoto preparado antes do veneno. Transparência. Publicamos os marcos do processo, os critérios de contratação, as metas por trimestre. Falei com a equipa inteira, de botas e coletes, dentro do armazém que cheirava a poeira e promessas. Isto é vosso também. Se falharmos, falho eu primeiro. Se acertarmos, acertamos juntos. O boato perdeu apetite quando percebeu que não teria espetáculo. A verdade não é um trunfo barulhento. É uma parede onde o ruído se desfaz. Numa tarde, o telefone voltou a vibrar à equipa de comunicação, voz acelerada. Recebemos um convite para patrocinar a gala de beneficência no Estoril. A mesma de que a família a excluiu há 2 anos. Quer aceitar? Fiquei a olhar o ecrã, como se a palavra gala ainda fosse outro idioma. Lembrei-me do elevador, do mármore, do dia zero. Lembrei-me também do que eu prometera a mim mesma. Nenhuma vitória sem propósito. Aceitamos, disse. Mas não pelo brilho. Pelos lugares que a luz costuma esquecer. No mesmo dia, fechei o último documento da aquisição do prédio onde tudo começou, sem fita a cortar, sem discursos, uma assinatura, um recibo, um silêncio de cimento, propriedade transferida. Quando saí do escritório, o fim de tarde desenhava a cidade num ouro paciente. No vidro, vi a minha própria cara sem a pressa de provar nada a ninguém. O poder tinha mudado de mãos. Não fez barulho, fez caminho. As luzes do Estoril desenhavam triângulos brilhantes no chão, como se a noite tivesse sido cuidadosamente ensaiada. O salão cheirava a perfume caro e flores que ninguém nomeia. Os risos eram macios, treinados. Eu avancei devagar, não para ser vista para ver. O mesmo evento que me fechara portas 2 anos antes agora abrira as suas, como se nada tivesse acontecido. A justiça às vezes usa luvas. A recepcionista confirmou o meu nome com um clique seco. Bem-vinda, Sra. Reynolds. O crachá cintilou. Patrocinadora. Eu não sorri. A alegria que grita costuma sair cara. Vi a Natalie antes de ela me ver. Vestido escarlate, sorriso de vitrine, um copo preso como amuleto. Havia nas suas costas uma rigidez de quem não sabe se corre ou se ataca. Quando se virou, o nosso olhar encontrou-se no meio de um candelabro. Olha quem voltou. A voz vinha com mel e vinagre. Aproximou-se o suficiente para que o mundo pudesse ouvir. Dizem que compraste um microfone. Pena que classe não se compra. Não respirei fundo. Respirei certo. Classe não se compra. Treina-se. Encostei o copo na mesa com a calma de quem tem tempo. E o tempo tem sido generoso comigo.
Alguns convidados fingiram distrair-se com as entradas. O rumor de um drama é mais saboroso do que o salmão. A Natalie aproveitou a fome da sala. Todos sabemos como se faz fortuna depressa. A risada dela estalou, com pena de investidores e sorte de quem tropeça para cima. O apresentador surgiu no palco, papéis na mão, confusão nos olhos. Alguém lhe soprou ao ouvido. Vi a hesitação nascer no microfone. Por um segundo, o ar gelou. Iam recuar? Iam cortar o meu nome da lista? Senti o velho fantasma da exclusão aproximar-se com os mesmos sapatos de antigamente. Não desta vez. Dei um passo. A Rosa, sentada na mesa da empresa, encontrou os meus olhos e assentiu de leve. Memória, não otimismo. O apresentador pigarreou, ainda dividido entre rumor e programa. Senhoras e senhores. Olhou para a ficha novamente, como quem confirma uma ponte antes de atravessar. A nossa nova patrocinadora, a mulher que liderou a viragem da Montgomery quando ninguém acreditava, Claire Reynolds. Os aplausos não vieram como uma explosão. Vieram como uma maré constante, crescente, inevitável. Caminhei até ao palco com um silêncio arrumado por dentro. A Natalie apertou mais o copo. Eu não olhei para ela. Olhei para a sala que me dissera não e que agora me pedia palavras. Boa noite. O microfone devolveu a minha voz sem tremor. Dizem que as portas fechadas ensinam humildade. A mim ensinaram carpintaria. Quando nos trancam por fora, aprendemos a construir por dentro. E quando terminamos, não precisamos bater, possuímos o edifício. Alguns riram, outros respiraram mais fundo. Continuei. Não vim aqui para provar nada a quem já decidiu não ouvir. Vim para agradecer a quem trabalha quando ninguém vê, aos que chegam antes da luz, aos que ficam depois do relógio. Foi com essas mãos que viramos prejuízo em fôlego. Uma jornalista ergueu a mão a talho para o rumor. Houve denúncias de favorecimento. O que responde? Respondo com calendário e com contabilidade. Apontei para a mesa onde a equipa estava. Quem quiser ver, verá. Quem preferir o boato, que fique com ele. Eu tenho prazos. Não houve vaia, não houve coro. Houve a espécie de respeito que não se admite em voz alta. Fechei com o que me trouxe ali. Esta gala arrecada fundos para quem precisa recomeçar. Sei o preço de um recomeço. Por isso, o nosso patrocínio de hoje vai direto para a criação de vagas de habitação temporária para mulheres que saem de ciclos de violência. Não se constrói poder sobre ruínas humanas. Constrói-se com dignidade. O segundo aplauso foi mais longo. Desci do palco enquanto os flashes faziam perguntas que não me interessavam. Na lateral, perto do bar, a Natalie esperava-me com um sorriso que já não era arma, era curativo mal posto. Adoras humilhar-me em público, sussurrou, sem espetáculo. Não te humilhei. Respondi na mesma medida. Eu falei do meu trabalho. O resto fez-se sozinho. Eles aplaudem-te. A voz dela rachou. Mas tu continuas sozinha. O golpe acertou um sítio antigo. Eu não desviei. Prefiro estar só do que cercada por quem aplaude quando eu caio. Ela abriu a boca, fechou-a. Por um instante, vi não a inimiga, mas a mulher, construída sobre expectativas, dependente de sobrenome, assustada com o vazio quando o eco acaba. Não lhe estendi a mão. Estendi-lhe um limite. Podes crescer sem mim, disse baixo. E eu, sem ti. Os amigos dela fingiram conversar. Um deles murmurou, achando que o ruído dos talheres o escondia. Ela possui o edifício. A Natalie empalideceu, como se a palavra tivesse dentes. Afastei-me. A orquestra atacou um clássico, e por um momento o salão inteiro dançou como se a vida fosse só música. Na varanda, o ar frio devolveu-me o corpo. Não havia euforia, havia precisão. Eu não estava a vencer a Natalie. Eu estava a vencer a versão de mim que pedia lugar. O telefone vibrou com notificações que prometiam ruído, artigos, opiniões, perguntas. Respondi a nenhuma. O motorista avisou que o carro estava pronto. Antes de sair, deixei no comitê da gala um envelope discreto. Documentação do patrocínio, metas, prazos, contatos.
A generosidade que presta contas não deixa migalhas de dúvida. Ao descer as escadas, cruzei-me com um casal jovem. Ela segurava o convite com a delicadeza de quem ainda não acredita no próprio nome impresso em dourado. Sorri-lhe como quem confirma: há lugar, e segui. A porta do estoril fechou atrás de mim com um sopro de inverno. O Bentley esperava, negro e silencioso. Entrei sem cerimônia. Cerimônia é o que fazem os que ainda pedem permissão. A cidade deslizou na janela como um filme conhecido. Nem noite, nem dia, aquele intervalo em que as decisões ficam de pé. O brilho da gala ficou para trás. À frente outra coisa chamava: a paz que não se compra, a que se pratica. A cidade respirava pelo vidro do carro, uma sucessão de luzes a perder-se na margem do Tejo. O brilho da gala ficou para trás como um rumor que já não me pedia resposta. Dentro de mim, tudo estava no lugar exato, não havia fogo de artifício, havia chão. Quando a porta da penthouse se fechou, o silêncio não pareceu vazio. Soou a casa. Deixei o casaco na cadeira. Caminhei descalça pelo mármore que, em tempos, foi território proibido. Servi um copo de água. O telefone vibrou sobre a bancada. O nome apareceu como um velho reflexo. Natalie. Oi. A voz dela chegou sem verniz, raspando a garganta. Fiz tudo errado. Disse tudo do avesso. Eu... Respirou, como quem procura o chão. Desculpa. A palavra bateu em mim com o peso que tem quando não é encenação. Apoiei a mão na bancada. Eu não te vou devolver uma história que nunca me coube. Disse, sem dureza. Mas também não te vou prender naquilo que me fizeram. O que passou, passou. O que vem, és tu que escreves. Não sei quem sou sem o apelido. Dela, quase num sussurro. Então, começa pelo nome próprio. Fechei os olhos um segundo. Não tens de gostar de mim para te descobrires. Silêncio. Depois, um obrigada tão pequeno que só o coração ouviria. A chamada terminou sem drama, um fim com dignidade. Na manhã seguinte, desci ao átrio com pastas de documentos. O Mark aproximou-se com um envelope simples. Chegou para si, disse, num tom que conhece segredos. Abri. 5 palavras em letra familiar, inclinada, que reconheci como quem reconhece um cheiro de infância. Tu conquistaste isto. Sê orgulhosa. O mesmo traço do meu tio, a mesma frase do dia em que me formara antes de tudo se desviar. O mundo fez uma curva por dentro de mim. Talvez a Natalie tivesse encontrado a carta antiga, talvez fosse uma despedida tardia. Não importava a origem, importava o efeito. Aquela frase deixou de ser ferida e passou a ser cicatriz. E cicatrizes não governam, apenas lembram. Fui até ao abrigo que o patrocínio ajudara a ampliar. A diretora recebeu-me no átrio com cheiro a roupa lavada e café coado. Mostrou-me 2 quartos novos, uma sala comum onde o riso ainda andava de pontas. Apresentou-me a Inês, 28 anos. Mochila pequena, olhos cansados e vivos. Não sei se vou conseguir. Ela disse, sem rodeios. Tenho mais passado do que futuro. Hoje, tens uma porta que abre para o hoje, respondi. O futuro aprende-se em dias de 24 horas. Inês sorriu com esforço. Apertamos as mãos. Senti que uma parte do que eu procurei em aplausos, encontrei ali num aperto de dedos que escolhe ficar. Ao regressar, a cidade já era fim de tarde. No escritório, as janelas refletiam uma mulher sem urgência de prova. Peguei no envelope de novo e guardei-o numa gaveta que antes eu evitava abrir. O perdão não reescreve a história. Para de lhe dar ordens. Sentei-me no chão, costas à parede. Lembrei-me do papel rasgado com dia 0, do autocarro úmido, da fita adesiva a segurar a pele, da voz do supervisor a tentar medir o meu valor pelo peso de uma caixa. Lembrei-me do elevador, do estoril, do microfone e de tudo o que ficou pelo caminho quando escolhi não me perder. O telefone vibrou outra vez, a equipa enviara o relatório. Metas batidas com folga, prazos cumpridos, rota pronta para o trimestre seguinte. Ri sozinha, não por triunfo, por reconhecimento. O trabalho, finalmente, falava a minha língua.
A noite caiu sem exigências. Abri a varanda. Lisboa subiu-me ao rosto em forma de brisa. Pensei na Natalie, na Inês, no Mark, no Duarte, na Rosa. Nomes próprios o contrário de rótulos. A vingança tem pressa e ruído. A justiça, quando amadurece, aprende a trabalhar em silêncio. Encostei as mãos ao parapeito e falei com a cidade como se ela pudesse responder. Não vim para que me vejam. Vim para que ninguém precise pedir licença para ficar.